Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de grafos. Vamos começar? Hoje, na verdade, é a nossa primeira aula, de fato, da disciplina, onde eu vou apresentar o roteiro que está aí, falando um pouquinho sobre o objetivo da disciplina, definindo o que são grafos, vendo alguns exemplos e como que problemas reais são resolvidos com grafos. Então, o objetivo da disciplina é aprender como que grafos podem ser utilizados para resolver problemas. Quais problemas que a gente vai resolver com grafos? E a resposta é muitos. Muitos problemas diferentes podem ser resolvidos com a modelagem através de grafo. Na computação, o que significa resolver problema, né? E para a gente, na computação, resolver um problema é encontrar um algoritmo que computa a solução para aquele problema. Grafos, para a gente aqui, vai ser uma ferramenta de abstração matemática, uma ferramenta que vai abstrair um problema para a gente buscar uma solução para esse problema, um algoritmo, nesse ambiente de grafos. Lembrando que a solução para a gente aqui é sempre um algoritmo eficiente, e não por si só o resultado, né? O resultado do seu problema. Vamos começar definindo o que é um grafo. Eu quero começar com uma definição que você encontra na Wikipedia e em alguns livros. A seguinte definição: um grafo é um conjunto de pontos, chamados de vértices, conectados por linhas chamadas de arestas. Então tem aqui pontos, linhas conectando esses pontos, e isso é um grafo? E a resposta é sim, está atendendo essa nossa definição. Mas o que eu quero mostrar para você é que essa definição ela é muito burocrática. Ela fala de pontos e linhas, conexão entre esses pontos. Eu quero pensar que um grafo é algo muito mais geral, muito mais poderoso do que isso. Então vamos pensar numa segunda definição para um grafo. O grafo vai ser uma abstração que permite codificar relacionamento entre pares de objetos. Que objetos são esses? Quaisquer um. Os objetos podem ser pessoas, cidades, empresas, países, filmes, etc. Que relacionamentos que eu quero codificar? E a resposta é qualquer um. Amizade, conectividade, idioma, similaridade e etc. Então, um grafo é uma ferramenta de abstração para codificar relacionamento entre pares de objetos. Eu vou pegar os objetos que eu estou interessado em estudar, e cada objeto desse vai virar um vértice no meu grafo, e eu vou pegar os relacionamentos que existem entre os objetos e vou mapear eles nas arestas do grafo. Ok? Então, se um par de objetos está relacionado, esse par vai possuir uma aresta entre eles no grafo. Vamos ver exemplos desse mapeamento, da construção do grafo a partir de coisas reais. Vamos começar com o grafo do transporte aéreo. Aqui os meus objetos são cidades e o relacionamento é existir um voo comercial entre duas cidades. Ou seja, se existe um voo comercial entre duas cidades, eu vou dizer que elas estão relacionadas. Então eu tenho aqui um conjunto de 5 cidades, e aí se eu pegar um par de cidades, por exemplo, São Paulo e Manaus, se existir um voo comercial entre elas, que existe, eu vou dizer que esse par de objetos está relacionado. Então eu vou colocar uma aresta para denotar essa relação. Então eu posso fazer esse estudo para cada par de cidades, e aí eu vou ter esse grafo. Repara que esse grafo está codificando o relacionamento, o voo comercial entre cidades. Daqui você percebe, por exemplo, que não tem um voo comercial entre Cuiabá e Belo Horizonte, e você consegue, por exemplo, sair de São Paulo e pegar um único voo e chegar em qualquer uma das outras 4 cidades ilustradas. Vamos ver um exemplo maior? Aqui é um grafo de transporte aéreo de uma empresa aérea brasileira, e você poderia olhar para esse grafo, né, e perguntar coisas interessantes. Por exemplo, será que eu consigo voar entre qualquer 2 cidades nesse mapa? Então, considere 2 cidades que têm voo, por exemplo, Rosário na Argentina e Cuiabá no Brasil. Será que eu consigo sair de uma, pegar voos, só ficando nessa empresa aérea e chegar na outra? E uma outra pergunta boa é: qual o menor número de voos que eu tenho que tomar para sair de uma cidade e chegar em outra? Repare que tem várias maneiras de você voar
de uma cidade para outra, eu estou interessada naquela que pega o menor número de voos. Okay? O que a gente vai ver ao longo da disciplina são algoritmos para responder essas duas perguntas de maneira muito eficiente. Vamos mudar para um outro grafo. Vamos pensar num grafo social, numa rede social. Os objetos agora são atores, pessoas. E o relacionamento vai ser ter atuado no mesmo filme. Então eu pego um conjunto de atores brasileiro, aqui tem 5 atores, e eu quero codificar esse relacionamento de ter trabalhado, de ter atuado no mesmo filme. Então, se eu olhar para o Lázaro Ramos e a Débora Seco, eles estão relacionados porque eles trabalharam juntos no filme Meu Tio Matou um Cara. Eu posso fazer isso para os outros atores desse meu exemplo e construir um grafo que codifica esse relacionamento entre esses atores. E aqui é interessante que você vê que o Lázaro Ramos tem meio que 3 conexões, e o Celton Mello, nesse meu pequeno conjunto de dados que eu estou olhando, tem apenas uma conexão. Bom, um outro grafo muito maior do que esse é o grafo da web. No grafo da web, cada página web é um objeto, que vai virar um vértice do meu grafo, e o relacionamento aqui é hiperlink de uma página para outra. Ou seja, pega 2 páginas web. Se existe hiperlink de uma página para outra, eu vou dizer que essas 2 páginas estão relacionadas. Então está aqui o conjunto de objetos, o conjunto de vértices desse meu grafo, são todas páginas aí no Brasil, da UFRJ, e aí eu vou codificar o relacionamento fazendo essa pergunta. Existe um link de uma página para outra? Se sim, eu boto o relacionamento. Se não, elas não estão relacionadas, não tem aresta entre elas. Então está aqui um pequeno exemplo do grafo da web, mostrando os hiperlinks entre um conjunto de páginas. Muito bom. Repara aqui que esse relacionamento é assimétrico, né? Por quê? A está relacionado com B, ou seja, hiperlink de A para B, não implica B estar relacionado com A, ou seja, hiperlink de volta de B para A. Okay? Então é importante ver a generalização aqui de poder codificar relacionamentos que são assimétricos. Muito bom. Uma boa pergunta aqui é saber se você consegue navegar de qualquer página para qualquer página dentro do domínio da UFRJ. Será que você pode sair da página da SI, das páginas da Poli, e chegar em qualquer página da UFRJ? Okay? Uma boa pergunta. E a gente vai ver um algoritmo que vai responder isso. Então, o que eu quero falar para vocês um pouquinho mais é esse poder de abstração. Essa ideia de que eu tenho um problema, eu vou construir um modelo para esse meu problema, e na aula aqui, na nossa disciplina, esse modelo vai ser um grafo, e aí eu vou olhar para esse grafo para pensar num algoritmo para resolver o problema. Tá? Então o algoritmo vai me dar a solução, que é meio que o resultado que eu estou interessado. Okay? E eu vou fazer isso para diversos problemas. Então diferentes problemas, eles vão ser mapeados em grafos, e nesse grafo eu vou rodar um algoritmo que vai me dar a solução. A ideia aqui é que muitos problemas vão ser resolvidos com o mesmo algoritmo, através da mesma abstração. Então, a chave é encontrar um algoritmo que seja capaz de resolver esse problema. E esse algoritmo tem que ser eficiente, para ele poder rodar e terminar em tempo razoável, não ficar rodando para sempre lá no seu computador. Vamos ver um exemplo disso. Vamos ver um exemplo de um problema concreto, que a gente vai construir um grafo e depois mostrar como que esse problema pode ser, como que esse algoritmo pode ser usado para resolver outros problemas. Vamos olhar para o problema de formação de pares. Aqui eu tenho N rapazes e N moças, e cada rapaz declara interesse em uma ou mais moça, cada moça declara interesse em um ou mais rapazes, e aí um casal pode sair junto, formar um par, se existe interesse mútuo. Se o rapaz declara interesse na moça e a moça declara interesse no rapaz, eu vou dizer que eles podem sair juntos, porque há o interesse mútuo. E aí um primeiro problema é o seguinte: dado as escolhas dos rapazes e das moças, é possível formar N pares, onde cada pessoa, cada rapaz ou cada moça, só está em um par por vez? É possível formar N pares? E a segunda pergunta é, bom, se não for possível formar N pares, qual é o maior número de pares que a gente consegue formar? Okay? De maneira que cada rapaz ou cada moça só participa de um par. Então são 2 perguntas que eu gostaria de responder. Como é que a gente constrói um grafo para abstrair esse problema?
Repara que eu estou falando de formação de pares, interesse mútuo, rapazes e moças. Então onde é que vai sair o grafo daí, né? Bom, a gente vai construir um grafo da seguinte maneira. Os objetos do meu grafo vão ser os rapazes e as moças. E o relacionamento vai ser interesse mútuo, ok? Então, vamos pegar um exemplo. Aqui eu tenho 5 rapazes, aqui eu tenho 5 moças. Cada um desses vai virar um vértice do meu grafo e eu vou relacionar esses vértices, vou colocar uma aresta, se tiver interesse mútuo entre o par. Okay? Então, por exemplo, Ana e Beto têm interesse mútuo, eu vou colocar uma aresta entre eles. Eu faço isso para todos os pares, okay? Então está aqui o interesse mútuo declarado nesse meu exemplo. Então, a nossa pergunta é, conseguimos formar 5 pares? Será que existe uma maneira de você formar 5 pares com esses interesses mútuos que foram declarados? Então, se você olhar um pouquinho e pensar aqui, você vai ver que sim, e está aqui a maneira de fazer. Okay? Antônio faz par com Camila, Beto faz par com Ana, Carlos faz par com Dalva, Diego faz par com Bruna e Edu faz par com Eva. Então a resposta é sim, a gente consegue formar 5 pares. Okay? Mas vamos mudar o exemplo. Vamos pegar um exemplo um pouco maior. Agora eu tenho 15 rapazes e 15 moças. Será que dá para formar 15 pares agora? Okay? E agora não está muito mais claro, né? Que tem muita rapaz, muita moça, muita aresta. Como é que a gente vai resolver esse problema? E a resposta é com um algoritmo. Um algoritmo que vai pegar esse grafo e vai trabalhar com ele e responder se sim, dá para formar N pares, no caso 15, ou não dá para formar N pares, o maior número de pares que você pode formar é 8. A gente vai ver aqui, ao longo da disciplina, um algoritmo para resolver esse problema. Agora vamos mudar de problema. Vamos falar de alocação de professores e disciplinas. É o problema que o coordenador da SI tem que resolver todo o semestre. Você tem N professores e M disciplinas. Cada professor pode lecionar uma ou mais disciplinas, mas ele quer lecionar apenas uma ou apenas 2. Então, um problema é, dado que cada professor pode lecionar, será possível oferecer as M disciplinas simultaneamente? E o segundo problema é, caso não seja possível oferecer as M disciplinas, eu consigo oferecer o maior número de disciplinas? Que número é esse? Qual é o maior número de disciplinas que eu consigo oferecer? Então, como é que eu converto esse problema de professores, e disciplinas e interesses num problema de grafos? E a resposta é igualzinho a gente fez com rapazes e moças. Professores e disciplinas vão virar vértices do grafo, tem aqui os professores, tem aqui as disciplinas, tem aqui os interesses mútuos, ok? E aí eu vou usar o mesmo algoritmo para responder a pergunta se é possível oferecer as M disciplinas. Repara que o algoritmo ele vai trabalhar em cima do grafo, que ele não sabe, né, se esse grafo é de rapazes e moças ou professores e disciplinas. Do ponto de vista do algoritmo, é exatamente a mesma coisa, porque é exatamente um grafo que ele está tendo como entrada. Okay? Vamos mudar de problema e falar de caminhos pelo Facebook. Vocês todos usam no Facebook, conhecem muito bem, conhecem até muito melhor do que eu. Tem 2 bilhões de pessoas ou 2 bilhões de perfis. Esses perfis são conectados com relacionamentos de amizade, que são da ordem de 500 bilhões de relacionamentos. Problema número 1, saber se 2 pessoas estão conectadas através de uma sequência de amizades. Pega você e uma pessoa qualquer lá na Europa. Será que existe um caminho de amizades entre você e essa pessoa? Problema número 2, qual o menor caminho entre 2 pessoas? Então, dado que existe um caminho, qual é o menor caminho? Repara que entre você e o seu primo, né, existem vários caminhos de amizade pelo Facebook. Qual é o menor? Okay? Repara que o Facebook resolve esses 2 problemas a toda hora, né, sugerindo para você amizades e mostrando essa informação para você. Então eles fazem isso a todo tempo. Agora, como é que eu faço, como é que eu construo um grafo para representar, para abstrair esse problema? E aqui o mapeamento é quase direto, né? Porque a gente estava falando de uma rede social do Facebook e essa rede social vai virar o nosso grafo. Então os perfis, as pessoas, são os vértices do meu grafo e o relacionamento vai ser basicamente a amizade declarada entre 2 pessoas. Então eu tenho aqui um conjunto de pessoas que estão lá no Facebook e aí se 2 pessoas são amigas, por exemplo, Antônio e Camila, elas são amigas no Facebook,
eu vou conectar elas no grafo com uma aresta. Eu vou ter uma aresta que representa esse relacionamento entre elas. Então eu faço isso para todas as pessoas e eu passo a ter um grafo que codifica essa rede social, a rede de amizade entre pessoas. E aí uma pergunta boa é, bom, Carlos e Ana, será que eles estão conectados? Então você pega Carlos, que é um vértice, e Ana, que é outro, será que existe um caminho de amizades entre eles? E aqui nesse meu grafo pequenininho, você inspeciona e fala que sim. E qual é o menor caminho entre os dois? Qual é o menor caminho para sair de Carlos e chegar em Ana? Tem vários caminhos, tem caminhos de Carlos, Antônio, Camila, Diogo e Ana, e tem caminhos menores, como Carlos, Dalva, Diogo, Ana, de comprimento 3. Okay? Então a resposta é talvez 3 aqui, né? Não tem nenhum caminho de comprimento 2. Muito bom. Agora vamos mudar de problema. Tá? Antes disso, como é que o Facebook resolve esses dois problemas? É claro que não é através de inspeção visual. Você tem bilhões, né, de nós, nem desenhar esse grafo a gente consegue. Então a resposta é um algoritmo eficiente. Algum algoritmo que vai ter como entrada esse grafo de amizades e vai responder essas perguntas, se duas pessoas estão conectadas ou não, e qual é o melhor caminho entre elas. E a gente vai ver isso já daqui a 2 ou 3 aulas. Agora sim, vamos mudar de problema. Vamos pensar nas cidades brasileiras e nas estradas que ligam as nossas cidades. Então, pensa em todo o Brasil, né? E as milhares de estradas interligando as nossas também dezenas de milhares de cidades. E um primeiro problema é como é que eu sei se duas cidades estão conectadas por estrada. Okay? E o problema número 2, qual o menor caminho ou qual o melhor caminho para sair de uma cidade e chegar em outra. Okay? Repara que o Google Maps, né, vocês todos devem conhecer, usar, até melhor do que eu, faz isso a todo momento. Você bota no Google 2 cidades e ele diz se dá para ir de carro de uma para outra, ainda te diz o menor caminho e até alternativas, né, de menores caminhos. E faz isso rapidinho, em menos de 1 segundo. Okay? Então, como é que eu construo um grafo para resolver esse problema? Bom, aqui o mapeamento também é bastante direto, porque eu tenho essa ideia de cidade, estrada. Então, é muito parecido com o que eu vou fazer no Facebook. Né? As cidades vão virar vértices do meu grafo, okay? E as arestas vão representar ligações diretas de estradas entre as duas cidades. Então, eu pego 2 cidades aqui, por exemplo, Brasília e Belo Horizonte. Okay? Existe uma estrada que liga essas 2 cidades, e eu vou conectar, então, isso no meu gráfico, vou colocar essa aresta. Um diferencial aqui agora é que as arestas têm peso, porque a gente vai querer calcular, né, depois o menor caminho, considerando não só o número de saltos no grafo, mas, de fato, a distância percorrida. Então, eu vou anotar esse valor, vou aumentar a informação do meu grafo, colocando na aresta esse peso, que no nosso caso aqui representa a distância. Okay? E aí uma pergunta muito boa, né? Qual é o caminho, qual é o menor caminho para sair do Rio e chegar em Brasília? E tem 2 caminhos, um via São Paulo, o outro via BH. Na verdade tem um terceiro, né, que é fazendo BH São Paulo. Okay? E aí qual desses 2 é mais curto? Se você fizer a conta, o caminho por BH é mais curto. Rio, BH, São Paulo, né, você vai andar menos do que Rio, São Paulo, Brasília. Okay? E eu quero um algoritmo que vai resolver isso para a gente. Tá? Esse algoritmo a gente vai ver ele em algumas aulas. Repare que ele é um pouco diferente do algoritmo do Facebook, porque agora ele precisa considerar os pesos, né? Essas distâncias que estão representadas nas arestas do grafo. Muito bom. Isso é tudo que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Okay? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.